Minasan, konnichiwa. Olá, pessoal! Bora aprender japonês? Hoje é dia de Sensei Tasukete! E a pergunta de hoje é: poderia falar sobre a diferença do uso de chotto? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Como foi a semana passada e como está sendo a semana de vocês? Está começando mais um Sensei Tasukete! E, para que a gente possa começar a explicação, que tal dar um joinha nesse vídeo apertando o like para ajudar na divulgação do nosso conteúdo e na divulgação do nosso canal? Bora lá, curtir esse vídeo e ajudar na movimentação do algoritmo para que o conteúdo e o nosso canal tenham mais alcance e que possamos difundir o conhecimento. A pergunta de hoje, na realidade, já tinha sido feita há um tempo, mas eu estava aguardando essa pergunta como uma carta na manga e funcionou, porque hoje é um momento propício para falarmos dela. No vídeo anterior, abordamos questões sobre a estrutura de convite, a estrutura Masenka, mas mais do que isso, abordamos também como aceitar ou declinar convite. Dentro desse tema, apareceu a palavra chotto, que pode assumir não apenas o significado que vimos no vídeo anterior. Por falar nisso, se você quiser mais informações sobre a estrutura de convite, sua composição, entre outras questões, acesse a pergunta 87, que se desdobrou em parte 1 e 2. Sei que você vai gostar das informações que foram abordadas por lá. E não esquece o nosso like, ok? Bem, começando com parte do tema anterior, podemos usar a palavra chotto como resposta para declinar um convite, sem termos necessidade de dar uma desculpa esfarrapada ou dar satisfação do real motivo de estar declinando determinado convite. Bem, com isso, vamos relembrar o exemplo? Exemplo 1. Kisaten ni kimasen ka? Não gostaria de ir na cafeteria? Sumimasen ga chotto. Desculpe, mas... A palavra chotto, nesse caso, é um pouquinho complexa de se traduzir, mas no português a gente consegue fazer uma aproximação com a ideia de não rola. É claro que a tradução exata não é essa, mas aproximando o uso desse significado, fica mais fácil de lembrar. A verdade é que a palavra chotto pode ser usada em diversos contextos. Como são diversos, vou apresentar aqui para vocês alguns, os que comumente são usados, ok? Então, vamos lá. A palavra chotto pode ter como significado um pouco e dá para ser usada tanto com adjetivos quanto com verbos. Bora conferir olhando para os exemplos a seguir? Exemplo 2. Chotto takai desu. Está um pouco caro. Ou é um pouco caro. Nesse exemplo, chotto dá a ideia de grau. No caso, o grau do preço de algo que a personagem julga não está muito caro, mas está ou é um pouco caro. Também há o uso de chotto com a ideia de espaço curto de tempo, como podemos ver no exemplo a seguir. Exemplo 3. Chotto matte kudasai. Doa ga akimasu. Espere um pouco, a porta vai abrir. Temos a ideia de um pouco, mas é referente ao tempo, o tempo de esperar um pouco. É diferente do exemplo anterior, que trabalha com a ideia de grau de intensidade de uma qualidade. Já no exemplo a seguir, temos um caso interessante, caso não tenhamos um contexto definido. Exemplo 4. Party de chotto dansu shimashita. Dancei um pouco na festa. Nesse exemplo, temos o caso em que o chotto pode ser usado como tempo curto ou simplesmente como quantidade, no sentido de que pode ter dançado poucas danças. A verdade é que, sem um contexto definido, fica complicado de saber o que aconteceu por aqui. Vale lembrar que a palavra chotto
pode ser substituída em todos os exemplos pela palavra skoshi, que possui o mesmo significado. E também vale dizer que tanto a palavra chotto quanto a palavra skoshi podem ser usadas com a palavra dake, que indica o sentido de só ou então apenas. Como hoje o foco é a palavra chotto, teremos o conjuntinho chotto dake, e isso vai significar em português só um pouco ou então só um pouquinho. Para a gente entender melhor a situação, tem que ter exemplo, né? Então vamos prestar atenção no próximo exemplo. Exemplo 5. Obento o chotto dake tabemashita. Comi só um pouquinho da marmita japonesa. Nesse exemplo, temos a ideia de quantidade em relação à quantidade de comida presente no bento, ou seja, na marmita japonesa. E, para finalizar o vídeo de hoje, temos outro uso de chotto, que não tem ligação com grau, nem tempo e muito menos quantidade. É o uso quando algo não é aprovado por nós ou temos dúvidas da qualidade de algo ou até de pessoas. Vamos olhar para os últimos exemplos de hoje? Exemplo 6. Kono ryori wa chotto. Esta comida é... Exemplo 7. Sono hito wa chotto. Essa pessoa é... Nesses dois casos, usamos chotto quando não temos palavras para expressar a reprovação ou a negatividade em relação a algo ou alguém, ou simplesmente porque não queremos expressar esses sentimentos. A palavra chotto cai super bem e, graças à contextualização do diálogo, as pessoas envolvidas na conversa conseguem compreender que esse chotto é fruto de uma avaliação negativa. E aí, pessoal, vocês se identificaram com algum tipo de chotto que apresentei aqui para vocês hoje? Vocês já tiveram chance de usar esse vocabulário ou, pelo menos, já ouviram essa palavra? Conta aqui para mim nos comentários. Gosto muito de escutar a opinião e a experiência de todos. Bem, chegamos ao fim de um vídeo explicativo. Continue ativo no canal e até semana que vem. Tchau! Pessoal, inscreva-se no nosso canal e sempre curta o nosso conteúdo. Você é muito importante pra gente. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou deixe uma mensagem para mim. Não se esqueça de curtir a Nihongo App no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e aqui no YouTube também. Arigatou gozaimashita!